Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. E já de cara começo agradecendo a você que me acompanha sempre através da TV RP Canal 9 da NET, das redes sociais, no Instagram, Facebook, principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado da companhia de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, eu recebo minha colega advogada, a doutora Desirê Emanuele. A doutora Desirê Emanuele dos Santos é minha colega advogada especialista em direito desportivo. Possui várias capacitações e conhecimento na área do desporto, entre as quais é membro da Comissão Estadual de Direito Desportivo. A nossa pauta de hoje, Direito e Justiça Desportiva. Convido você para que fique conosco aqui no ADV Jus, que já está no ar. Doutora Desirê, muito obrigado de ter aceito o nosso convite, de participar do ADV Jus TV. Eu quem agradeço. Tá certo. Doutora, inicialmente eu pediria uma breve escalada assim, sobre a justiça desportiva no Brasil, como começou, hoje ela está aí bem latente, a gente vê muito se falar da justiça desportiva nos meios de comunicação. Sim, a justiça desportiva está aí no meio, Está na mídia. Está na mídia, resolvendo os conflitos de ordem disciplinar dos atletas dentro das competições. De uma forma geral, os tribunais atuam bem em todas as modalidades e vem buscando uma atuação ainda melhor dentro do espaço que a gente está conquistando. Certo. Uma coisa que eu achei interessante, a doutora Desirê até me comentou comigo aqui nos bastidores, é que cada especialidade tem um tribunal em determinada localidade. É isso mesmo, doutora? Isso. Cada modalidade, ela possui seu tribunal, Ela pode tanto ter o seu TJD, que é estadual, como o seu STJD, que abrange mais uma competição nacional. E assim, cada modalidade determina onde vai ser a tua sede. De uma forma geral, a maioria está em São Paulo. Sim. Assim, divergindo aí de todas, assim, como uma exceção, nós temos o próprio STJD do futebol, que fica no Rio de Janeiro. Fica no Rio, Doutora, agora como que se dá, o ingresso dos jogadores numa corte, desportiva de julgamento? O ingresso dos jogadores, que são, no caso, os auditores, que compõem o pleno ou as comissões disciplinares dentro dos tribunais, ele é composto por indicações. São indicações tanto da administração do desporto, quanto da OAB, quanto dos árbitros e dos atletas. Certo. E tem alguma exigência, a senhora citou aí, da OAB, lógico, a gente pensa a indispensabilidade do advogado, Nós estamos lá, nossa profissão é constitucionalmente garantida. E no viés do desporto? No desportivo, para uma pessoa ser indicada como auditora, ela tem que ter um amplo conhecimento da matéria, ter uma conduta ilibada, ter uma atuação nobre dentro da área em si e garantir que dentro dos seus julgamentos seja garantido a ampla defesa e o contraditório diante de todas as situações ali. Certo. Doutor, agora como é uma vertente bastante específica, a gente imagina que é um campo bastante abrangente no qual espera-se que muitos colegas da advocacia migrem lá para as defesas dentro do direito desportivo. E quando é um determinado julgamento e o colega, que às vezes é um profissional até experiente em outras áreas, ele pode não se dar muito bem na área do direito esportivo? Sim. Tem uma série de peculiaridades que tem dentro do desportivo que não são trazidas de outras especialidades, como o direito penal, direito do processo civil. Então, assim,
quando o advogado não atua ali dentro daquela modalidade, né, dentro daquela situação ali do STJD, ele tem uma série de dificuldades, porque tem um código próprio e tem algumas legislações próprias que vão ser aplicadas ali dentro. Então, ele precisa dar uma estudadinha antes de atuar lá. Se ele não for do métier, pode se dar mal. Pode não. Doutora, agora pode com uma não breve saber. reflexão sua, né? Fala um pouquinho a respeito dos tribunais de justiça desportiva e comissões disciplinares. O que pode ser dito? Bom, de uma forma geral, dentro da Justiça Desportiva, a gente tem o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e o Tribunal de Justiça Desportiva. O STJD, como eu havia mencionado, ele abrange as competições mais nacionais. Certo. O TJD, ele é para competições estaduais e são compostos só de times daquele determinado estado, né? Certo. E aí, dentro de cada um, tanto do TJD quanto do STJD, a gente tem a formação de dupla instância, né? Que a primeira instância seria a comissão disciplinar e a segunda instância seria o pleno. Então, dentro dos tribunais ali, a gente tem essa composição, a comissão disciplinar e o pleno, com atuações de auditores que são distintos. Eles não podem atuar na comissão e no pleno, ou eles atuam na comissão ou atuam no pleno. Certo. Agora chegou uma pergunta para a gente por internet, doutora. O pessoal já soube que a doutora Desirê ia falar de direito desportivo. Gostaríamos de saber se os juízes do Tribunal de Justiça Desportivos são remunerados e como é disposta essa verba. Bom, a gente tem um pouquinho de dificuldade nessa parte, porque os auditores, né, no tribunal, eles não são remunerados. Sim. Nós fazemos trabalho voluntário quando atuamos. Eu atuo em alguns tribunais, algumas modalidades, e ali a gente atua de forma voluntária mesmo. Algumas confederações fazem o reembolso das despesas que a gente tem, mas não nos remunera da atividade que a gente está exercendo, não. Doutor, então quer dizer que os julgamentos do TJ, né, do Tribunal de Justiça Desportivo, eles são submetidos a uma instância superior que é o STJD, é isso mesmo? Sim. Dentro do TJD, ele tem a comissão, que é o julgamento de primeiro grau. Se a parte não se sentiu confortável ali com aquele julgamento, ela pode recorrer para o pleno. Certo. Depois ela pode recorrer para o STJD. Certo. E nós estamos falando nesse viés, doutor, assim, pelo menos de 3 modalidades, quais a gente poderia citar que percorre esse caminho que a senhora se referiu? 3 modalidades, a gente poderia citar o futebol, né, como no primeiro é o principal. A gente basquete, o handball. O basquete, a gente tem esse caminho também. A gente tem o caminho também pelo futsal, né? Que ainda que o futsal seja bem ligado ao futebol, ele tem um tribunal específico, ele não segue o STJD do futebol, ele tem o tribunal do futsal mesmo. Então, temos essa situação, assim também como temos na ginástica. Eu participo também do desporto aquático, que aí no desporto aquático eu participo no TJD, então eu faço julgamentos estaduais, mas ele tem o STJD que também fica no Rio de Janeiro pela CBA. Em outro lugar, né? Pela CBDA. Agora, só uma curiosidade, né? As mesmas formas de julgamento, né? A senhora citou aí o futebol, que aqui no Brasil, evidentemente, que ocupa aquele cenário que todo mundo conhece, né? Quanto ao futebol feminino, né? São feitos julgamentos e são aplicadas das mesmas formas que são para o futebol masculino, para o feminino também igual, doutora? Sim, no futebol feminino, ele também segue as mesmas regras, porque as regras são determinadas pelo CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, as regras que estão ali são aplicadas para todas as modalidades, independente de ser feminino ou masculino. Agora, os julgamentos do futebol feminino são feitos também pelo STJD do futebol, que corre lá no Rio de Janeiro. A princípio, eles estão com uma ideia de criar uma comissão, que é a primeira instância, formada somente por mulheres, para que elas possam ter um julgamento ali das mulheres e depois no pleno manteria a composição normal do pleno para fazer esse julgamento ali das peculiaridades que houver dentro da competição. É muito boa, né? Sim. Salutar, é isso mesmo. Doutora, agora, como é a composição do Tribunal Pleno, né, do STJD?
e do Tribunal de Justiça Desportiva? O Tribunal de Justiça Desportiva, ele também, é o que eu mencionei, ele também é feito, ele também tem o pleno, como ele também tem a comissão. A comissão ela é composta por 5 membros, que são indicados pelos membros do pleno, né? Também entrando naquele mérito de indicação de administração do desporto, os árbitros, os atletas, mas o pleno ele tem essa indicação da administração do desporto, dos atletas, do sindicato e tudo mais. E aí o pleno faz a indicação para a comissão. Sim. Mas dentro do TJD, como dentro do STJD, a composição se faz da mesma forma, comissão e pleno. Tá certo. Olha, meus amigos, momento importante comigo aqui no ADV Jus TV de hoje, nós vamos ver o ADV especial. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje no Direito Imobiliário falarei sobre o prazo e multa pela devolução antecipada do imóvel pelo locatário. Nos termos do artigo 3º da Lei do Inquilinato, o contrato de locação pode ser celebrado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se maior de 10 anos. Importante observar que, embora exista liberdade quanto à fixação do prazo, o locador deverá observar o prazo de 30 meses se a locação for residencial. Isto porque, caso contrário, nos termos do artigo 47 da Lei do Inquilinato, só poderá retomar o imóvel por denúncia vazia, pelo término do prazo contratual, depois do prazo de 5 anos de vigência do contrato. Outro sim, diferentemente do locador, que não pode exigir o imóvel antes do prazo estipulado, exceto se houver infração contratual ou legal, falta de pagamento de aluguel ou encargos ou para reparação urgente, tudo nos termos dos incisos 2 a 4 do artigo 9º, o artigo 4º da Lei 8.245/91 estabelece a possibilidade de o locatário devolver o imóvel a qualquer tempo. O locador de imóvel residencial é obrigado a respeitar o prazo mínimo de 30 meses, mas o locatário pode devolver o imóvel após o prazo pactuado para a dispensa da multa pactuada. Posta assim a questão, por exemplo, em contrato de 30 meses com cláusula penal compensatória de 3 aluguéis, a devolução do imóvel pelo locatário depois de 15 meses de vigência implicará o pagamento de cláusula penal de 1 aluguel e meio. O raciocínio é simples. Descumprido o contrato pela metade, o locatário pagará metade da multa pactuada para o descumprimento integral. Trata-se de norma cogente, de tal sorte que a teor do artigo 45 da Lei 8.245/91 não pode ser afastada pelo contrato. Por fim, é comum nas locações residenciais que o locatário não queira se submeter ao prazo de 30 meses para devolução do imóvel. Nesses casos, o locador, embora nos termos do artigo 46 e 47 da Lei do Inquilinato tenha que pactuar o prazo de 30 meses a que se subordina, pode concordar com cláusula que dispense o locatário de pagar a multa proporcional depois do número de meses que as partes negociarem. O habitual é que esse prazo seja de 12 meses. Como consequência, o locador de imóvel residencial é obrigado a respeitar o prazo mínimo de 30 meses, mas o locatário pode devolver o imóvel após o prazo pactuado para a dispensa da multa que foi pactuada. Voltarei em breve aqui no ADB Especial com mais direito imobiliário. Um abraço e até mais. Ok, muito obrigado, doutor Luiz Felipe Arcângelo, participante aqui do ADV Especial. Ainda dá tempo da gente conferir a estante jurídica aqui no ADV Jus. Confira aí. A estante jurídica do ADV Jus TV de hoje destaca a seguinte obra: coisa julgada e questões prejudiciais, limites objetivos e subjetivos. Coisa julgada, autoria Marcos de Araújo Cavalcante, editora RT, Revista dos Tribunais. É mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Meus amigos, mais um ADV especial. Comigo aqui no ADV Jus, veja. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje falaremos sobre o paradoxo da personalização em massa.
Evidente que um dos fenômenos contemporâneos é o empoderamento do cliente, ao passo que hoje devemos conceber cada consumidor como um indivíduo único, exigindo de todos, profissionais e empresas, uma atuação baseada na inquietude, ruptura de paradigmas e, finalmente, pela constante busca por informações assertivas. E no cerne deste novo cenário, surge a necessidade de saber como fazer gestão convergindo inovação e liderança. Pois bem, ouso mencionar que o segredo está contido na definição da expressão personalização em massa, ou seja, em como desenvolver estratégias que alinhem customização com escalabilidade. Aliás, ferramentas de captura, classificação e organização de informações, transformando dados em informações, já não são mais a bola da vez. Isso porque até então, um dos resultados mais almejados estava na busca por otimização de processos e por fazer mais com menos. Entretanto, o cenário mudou e talvez você não tenha percebido. Agora, o consumidor deve ser individualizado, conseguir rapidamente identificar desvios e oportunidades por meio de diagnósticos, de avaliações e aprofundamentos em massa de informações passa a fazer toda a diferença. E para quem ainda não entendeu ou não percebeu, exemplos dessa nova realidade estão sendo expostos a todo momento aos olhos dos mais atentos. Basta ir ao supermercado e aderir ao sistema de pontos, e dias após ser supostamente surpreendido ao receber um e-mail contendo um link com promoção dos exatos produtos que este mais consome, ou ainda identificar nas redes sociais, exemplos, Facebook, Instagram e, por que não mencionar o próprio WhatsApp, promoções de itens pesquisados recentemente nas páginas da internet. Exemplo, Google, Decolar, iFood, Mercado Livre e outras mais. Enfim, quanto mais cedo entendermos o movimento, mais rapidamente sairemos à frente utilizando as informações e as tecnologias como mecanismos estratégicos capazes de potencializar o negócio à medida em que se consegue desenvolver estímulos diferentes para atrair cada tipo de consumidor, resguardadas as individualidades de cada qual. Em breve voltaremos com novos temas de administração e tecnologia jurídica. Obrigado. Legal, agora nós vamos fazer um dia de intervalo, você sabe aqui, ó, rapidinho, voltamos já. Qualisystem Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legal Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, estamos de volta então com o ADVJus TV de hoje. Nós, para nossa satisfação e honra, estamos recebendo a doutora Desirê Emanuele. Ela é especialista na área do direito desportivo. E a nossa pauta de hoje é justamente direito e justiça desportiva, ok? Eu quero, nesse momento, doutora, perguntar o seguinte, a Procuradoria, né, quanto à Procuradoria do STJD, quais são aí as suas principais competências, doutora? Dentro do tribunal, para que se inicie um processo, ou a Procuradoria tem acesso a uma súmula de um jogo ali, e aí ela oferece aquela denúncia para que ele vire um processo, né, posteriormente, ou vem uma notícia, a gente, como no penal teria a notícia crime, vem uma notícia até ela para que ela instaure aquele processo dentro da justiça desportiva. As atuações ali da Procuradoria dentro das questões disciplinares mesmo do Código, dentro das irregularidades que os atletas, ou comissão técnica, ou qualquer pessoa envolvida no meio, tenha cometido em alguma partida, em alguma situação ali. Certo. Doutora, agora assim, o STJD, evidentemente, é uma corte que tem lá os membros
que evidentemente deve ter aquele conhecimento já, ou aquela estrada, vamos dizer assim, percorrida dentro do direito desportivo, né? E às vezes algum colega que porventura tenha essa pretensão, puxa vida, eu quero chegar a ser lá um procurador do STJD. Doutor, além de tudo isso aí que eu falei, o que será que precisa? Bom, para ser procurador ali dentro da... Vou até explicar essa situação, porque dentro da procuradoria a gente tem o procurador-geral e ele pode criar a sua equipe de trabalho com subprocuradores. E aí, no futebol, por exemplo, cada subprocurador tem a sua equipe de trabalho também. Então, são inúmeros procuradores atuando ali dentro do desportivo na área do futebol. Então, para você ser um procurador-geral, você tem que ter, além daqueles requisitos de conduta ilibada e ter um grande conhecimento da matéria, você vai participar de uma situação ali com uma lista tríplice, que vão ser 3 pessoas disputando ali a vaga de procurador-geral, e ele vai ser escolhido por votação pelo pleno. Certo. Agora, a senhora já até falou um pouquinho, mas não é redundância não, mas é sempre bom a gente sublinhar, doutora, o procurador-geral, né, como que foi, né, o ingresso dele e as atribuições, mas principalmente de quanto tempo é o mandato, doutora? Então, ali as atribuições do procurador-geral é garantir que seja respeitado todas as regras de uma competição, né, garantir que toda a disciplina ali que é exigido dentro de uma competição seja respeitada. Então, ele está ali para analisar mesmo se as regras estão sendo cumpridas, se os regulamentos das competições estão sendo cumpridos e, de uma forma geral, atuar para que isso, se não estiver cumprido, para que seja regularizado, né? Então, o mandato dele é de 4 anos, aceitando ainda uma recondução no mesmo tempo. Não pode ser até de 8. Sim. Certo. Assim como os auditores também têm esse mesmo tempo de mandato, são 4 anos com uma recondução. A senhora já falou também dos auditores, né, doutor? Então, para a gente deixar completo, né, para a gente fechar, onde atua, né, a figura principal aí do auditor e como pode, inclusive, dar o seu impedimento? O impedimento do auditor, ele não pode ser parte, né, naquele processo, chega a ser óbvio, mas às vezes precisa estar escrito na lei para as pessoas analisarem. Ele não pode ter interesse naquela matéria ali, naquele processo, e muito menos, isso a gente já teve alguns problemas na justiça desportiva, ele não pode se manifestar quando ele for relator, ou quando ele atuar mesmo como auditor, ele não pode antecipar o teu voto de uma forma pública. Então, se ele está ali para julgar um processo X, ele não pode já, numa mesa de bar, conversando com teus amigos, sair falando o que ele vai votar naquele processo. Se ficar configurado que ele fez isso de alguma forma, ele pode ser julgado impedido, ele pode se pronunciar de ofício, né? Ele pode chegar lá e falar, olha, eu me declaro impedido porque eu me manifestei nesse processo, ou por qualquer outro motivo, a parte seja parente, alguma coisa nesse sentido, ou a procuradoria pode pedir o impedimento, ou mesmo a parte, se souber de alguma situação, ela pode pedir o impedimento daquele auditor. Certo. Doutora, agora para as pessoas saberem mesmo ali, na maioria dos julgamentos, é sempre necessária a presença de um advogado, né, doutor? Sim, é sempre necessário. Às vezes algumas partes optam por ir sozinhas, mas a gente, de uma forma geral, a gente acredita que o advogado ele está ali para garantir que seja observada a ampla defesa, o contraditório, né? Então, a gente já tem amplo conhecimento nessa área, nessa linha de trabalho, então a gente tem a noção do que é a ampla defesa e o contraditório naquela situação. Com toda certeza já tem conhecimento também de muitos intentos que foram naufragados pela falta do advogado, né, doutora? Com certeza. E ali dentro do próprio tribunal, se houver uma situação em que a parte não tenha condições de adquirir um advogado de forma particular, é dado o direito a ela de constituir um advogado dativo que vai trabalhar em nome do tribunal, sem remuneração, né, para a parte, para garantir que ela esteja bem representada naquela situação. No intento dela, né? Sim. Agora, doutora, o que pode acontecer, né? A gente está falando aí da justiça desportiva, ela ganha corpo a cada
evento que a gente vem, que divulga, que a mídia divulga, né? Mas o que acontece, por exemplo, com aquela entidade, ou aquela pessoa, ou aquele, né, o clube, ou então uma pessoa, ou qualquer integrante de qualquer modalidade, que ele está sujeito, evidentemente, pela atividade que ele tem, aos julgamentos da justiça desportiva. E ele prefere um ingresso, né, ou para preservar um direito, por exemplo, ele prefere um ingresso na justiça comum. Isso acontece, o que pode se suceder, por exemplo, com uma entidade que está sujeita, sim, aos julgamentos ali, às decisões do STJD, por exemplo, mas ela pega e não quer obedecer e vai lá e ingressa na justiça comum? Bom, de uma forma geral, o próprio artigo da Constituição Federal, ele menciona que para a pessoa acionar a justiça comum, ela tem que esgotar todas as instâncias da justiça desportiva, né? Só que são matérias específicas, então a gente está falando de matérias disciplinares. Sim. A gente está falando de condutas que estão previstas dentro do CBJD. Então ela tem que esgotar mesmo as instâncias da justiça desportiva para eventualmente acionar a justiça comum. Mas não quer dizer que ela acionando a justiça comum, ela vai ter um resultado diferente, até porque na justiça comum, às vezes, a pessoa não tem conhecimento técnico para aquele julgamento e ela pode muitas vezes ser punida pela própria entidade do desporto que está ali responsável. Se eventualmente é um time do futebol, ela pode ser punida pela própria CBF por descumprir a regra que ela está determinando que seja cumprida, né? Então ela poderia ter esse problema posterior, mas não quer dizer que vá ter, mas pode ser uma consequência. E acontece, por acaso, a senhora tem conhecimento de alguém que se submeteu, né, a uma decisão no direito desportivo, não se conformou e foi lá para a justiça comum tentar uma modificação? Ou normalmente essas decisões da justiça desportiva, elas são ratificadas pela justiça comum? Não, há algumas partes assim que procuram a justiça comum, eles buscam um resultado diferente daquilo que tem dentro do processo, né? Mas não é muito comum. A justiça desportiva vem sendo consolidada dentro do espaço que ela está adquirindo, então não é muito comum essa busca na justiça comum. De uma forma geral, assim, hoje, dentro do futebol, por exemplo, a gente tem a CNRD, que é a Câmara de Resolução de Litígios, que é responsável por resolver algumas pendências ali dentro. Certo. E tem pessoas que buscam a resposta fora dessa Câmara de Resolução de Litígio. Então, assim, nesse sentido, é um pouco comum. Mas, de uma forma geral, em questões disciplinares, não é tão comum isso acontecer na justiça comum, de ir para a justiça comum. Tem que se submeter ali mesmo ao que a justiça desportiva Sim. já... É mais viável, né? É uma garantia de segurança da própria competição, a não ser que a pessoa se sinta muito violada, mas é muito difícil essa busca fora da justiça desportiva. Ok. Meus amigos, mais um ADV especial comigo aqui no ADV Jus, veja. Olá, amigos do ADV Jus. Nós falaremos um pouquinho aqui mais sobre a consultoria jurídica ambiental. O que significa efetivamente, na prática, o advogado da área de direito ambiental prestar a consultoria jurídica ao seu cliente? Primeiramente, detectar corretamente a necessidade do cliente e como posicioná-lo perante aos órgãos ambientais de tutela e proteção do meio ambiente dentro da necessidade do seu cliente. Pois bem, a necessidade ela pode ser da regularização da propriedade rural, pode ser dentro de um processo de licenciamento industrial de uma atividade potencialmente poluidora, pode ser na defesa de um auto de infração ambiental imposto pelas autoridades ambientais, enfim. Dentro de um universo muito grande que engloba exatamente as nuances do direito ambiental, é onde o advogado especialista presta o seu melhor quando ele identifica de forma perfeita, de forma justa, aquilo que efetivamente o seu cliente necessita. Dentro de um processo industrial, por exemplo, de startup de uma indústria, se o advogado
concilia os seus conhecimentos no direito ambiental e nas regulamentações da atividade ditadas pelos órgãos ambientais, evidentemente que com auxílio técnico dos profissionais das áreas de engenharia, ele consegue trazer mais agilidade no processo de licenciamento ambiental e também na agilização de todo esse processo, porque os órgãos ambientais trabalham no sentido de concluir etapas e com mais informações e no gerenciamento desta relação que é interpessoal, o advogado consegue trazer mais eficiência e a solução do problema num espaço mais curto de tempo, assim como ocorre também em outros tipos de regularizações ambientais. Fique atento às questões específicas ambientais da sua consultoria. Em breve estaremos aqui discutindo mais temas no direito ambiental. Até lá! Ok, muito obrigado, doutor. Meus amigos, chegamos naquele instante do programa em que eu sempre digo, gosto muito, é o espaço ou o momento divino. Confira aí. Vinho Gran Punta Negra Malbec 2017. Vinho tinto de cor rubi, límpida e brilhante. No olfato, aromas de frutas vermelhas e negras maduras, ameixa preta, framboesa e morango se destacam. No paladar tem taninos macio, bom frescor e boa estrutura. Um vinho equilibrado, com boa persistência e final agradável. Uva Malbec, produzido na região de Mendoza, na Argentina. Na harmonização, vai muito bem com espaguete ao sugo, pizza com embutidos, massa com molho de tomate e carne, iscas de filé, embutidos e frios, almôndegas de carne vermelha, polpettone, provolone. Uma delícia! Aproveitem! Tchim, tchim! Ok, muito legal. Hoje, honrosamente, eu falei aqui no ADVJus TV com a minha colega advogada, a doutora Desirê Emanuele. Ela é especialista na área do direito desportivo, a quem eu agradeço imensamente a presença. Muito obrigado, doutora. Eu quem agradeço pelo convite, pela oportunidade. Tá certo. Olha, meus amigos, eu sugiro que você assista novamente este programa com a doutora Desirê sobre direito desportivo. É só vocês acessarem o nosso site, que é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. É youtube.com/advjusnet. ADVJus, tô ligado. ADV especial. Venha fazer parte, você também. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Um forte abraço e até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.